Vladimir Putin anuncia suspensão de acordo de armas nucleares e submarinos lança-mísseis com os Estados Unidos. Isso significa que Putin, com o apoio do seu parlamento, a gente sabe que a Rússia, né, não é nenhuma democracia, então o aval do parlamento não significa grandes coisas, mas enfim, Putin, com o aval do parlamento, né, suspende, né, um acordo que visava, né, parar, né, novas produções ou novos testes com armas nucleares. Já faz algum tempo que eu aviso, que eu alerto para a tensão mundial, né, que começou com uma mudança de polo de poder, né, com aumentando o poder político da China, a China se aliando à Rússia, que possui um grande poder militar, e as tensões em Taiwan. Para mim, Taiwan é o país chave para a paz mundial ou para a próxima guerra mundial. E, claro, os desdobramentos da guerra com a Ucrânia vão dizer se as tensões em Taiwan vão aumentar ou vão diminuir. Por quê? Se a Rússia sair dessa guerra, perdendo ou vencendo, não interessa. Se ela sai dessa guerra sem maiores consequências, sem sanções mais fortes por parte do Ocidente, isso mostra à China, que é aliada da Rússia, que ela pode, né, invadir Taiwan, que é a última fronteira que protege, além de ser um país estratégico pela produção tecnológica, principalmente de semicondutores, que são fundamentais para a indústria de tecnologia ou mesmo para a produção de carros, né? A gente sabe o quanto tempo, né, a gente chegou ao absurdo, né, de um carro seminovo ser mais caro do que um carro novo, só porque você tinha um seminovo à pronta entrega. A valorização dos carros como nunca se viu devido a essa paralisação na produção. Pois muito bem, vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você entrar nos nossos grupos de WhatsApp para você participar dos debates, dos concursos também, para receber livros gratuitamente. Tem o nosso Discord também, se você quiser enviar projetos, propostas de lei, e claro, a nossa Twitch também, se você quiser acompanhar as nossas últimas gameplays, os nossos excelentes clipes, e o canal Cata Games no YouTube também, que tem jogadas memoráveis, né, por parte, né, deste que vos fala. É mentira! E também transmissões na íntegra, né, de algumas das lives que a gente faz na Twitch. E claro, o Clube MBL, né, para você que quer receber os bastidores de Brasília em primeira mão. Então vamos lá, a Rússia anunciou que suspende a participação no último tratado nuclear restante com os Estados Unidos. O Vladimir Putin anunciou no dia 21 que a Rússia está suspendendo a sua participação no novo tratado START com os Estados Unidos, que limita os arsenais nucleares estratégicos dos dois lados. A esse respeito, diz o Putin, sou forçado a anunciar hoje que a Rússia está suspendendo sua participação no tratado estratégico de armas ofensivas, né? Esse é um discurso que ele deu para o parlamento russo. O novo tratado START foi assinado em Praga em 2010, entrou em vigor em 2011 e foi prorrogado em 2021 por mais 5 anos, ou seja, deveria durar até 2026, logo após a posse do atual presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Ele limita, né, o que esse tratado faz? Ele limita o número de ogivas nucleares estratégicas que os Estados Unidos e que a Rússia podem implantar, né, e o número de submarinos para lançar mísseis e a quantidade de bombardeiros terrestres. A Rússia, né, devido à herança da União Soviética, tem o maior estoque de armas nucleares do mundo, com cerca de 6.000 ogivas, segundo especialistas. Juntos, Rússia e Estados Unidos detêm cerca de 90% das ogivas nucleares do mundo, o que, diz a matéria, é o suficiente para destruir o planeta várias vezes, né? Então, espero, né, que não chegue a este ponto de a gente ter guerra que envolva, né, mísseis ou bombas ogivas nucleares, mesmo porque isso seria ruim para a humanidade inteira, né? Seria uma insanidade um sujeito fazer isso, mas, bom, depois da invasão do Putin à Ucrânia, eu não duvido mais de nada. E o Biden diz que o Putin cometeu um grande erro ao anunciar a suspensão do acordo nuclear, né? Isso preocupa muito, né? Mais uma vez, tenho relação com vários diplomatas norte-americanos, da Europa, do Japão, né? Não à toa, vez ou outra, sou convidado para missões diplomáticas, e a preocupação em relação a Taiwan é muito grande, né? Eu já disse isso em vídeo, repito para vocês, né? Em entrevista à Folha de São Paulo, o ministro do Gai Mushoku, que é o Itamaraty
japonês, o ministro das relações exteriores, disse, né, revelou para o Brasil publicamente, uma coisa que quem acompanha o Japão já sabia, mas nessa entrevista para a Folha de São Paulo disse abertamente ao Brasil e aos brasileiros que o Japão vai dobrar o seu investimento nas suas forças armadas, que na verdade não são forças armadas, são forças de autodefesa, porque desde a Constituição que foi ali imposta pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra, a Constituição japonesa não mudou desde então, não houve nenhuma mudança na Constituição. E havia uma tentativa do ex-primeiro-ministro que foi assassinado, o Shinzo Abe, de promover essa primeira mudança na Constituição, que é para o Japão, em vez de ter forças de autodefesa, ter forças armadas, ter forças que não são apenas, que não possuem uma limitação, né, de armamentos, que não possuem uma limitação imposta pela sua própria Constituição, mas por outro país, que é os Estados Unidos, né? Houve um relaxamento, né, naquela época dos tigres asiáticos, quando o Japão, não investindo nas suas forças armadas, investiu muito em tecnologia e educação e passou a ameaçar a economia dos Estados Unidos e da Europa, e aí os Estados Unidos, como uma medida para conter o avanço econômico do Japão, permitiu mais investimento em forças armadas e o Japão passou a investir mais nas suas forças armadas. Agora eles falam em dobrar. Hoje eles investem 1% do PIB, devem partir a investir 2% e discutem fortemente, é uma discussão que divide muito a sociedade japonesa, não à toa um ministro mais longevo, né, um ministro acho que ficou mais de uma década no poder, não conseguiu promover essa mudança, mas o novo primeiro-ministro continua falando dessa mudança, mesmo porque é o mesmo partido político que governa o Japão, né, o mesmo partido do Shinzo Abe, a mesma aliança política, fala em mudar a Constituição para eles serem forças armadas. Por quê? Pelo receio, a gente tem uma invasão em Taiwan por parte da China, a China avança cada vez mais, coloca a China a Taiwan, todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma provocação, todo dia tem um exercício militar novo, uma invasão de espaço aéreo nova e um aumento na tensão em Taiwan, o que preocupa muito e com razão o Japão, porque isso significa, né, se a China invade Taiwan, isso significa que a China está com um plano imperialista, está com um plano de querer avançar sobre outras nações e expandir o seu território, e isso inclui, né, o Japão, né, isso inclui o Japão, isso inclui Coreia do Sul, porque Taiwan é a última linha de defesa do Japão contra a China, né? Se a China toma Taiwan, fica muito fácil, fica muito aberto, né, para a invasão do Japão, e por isso que o Japão se prepara, né, para um novo conflito que, se envolve um conflito, envolve China, envolve Japão, o Japão faz parte, né, dessa aliança com Israel, com a Europa e com os Estados Unidos. Então, se há uma invasão da China, diferente do que houve com a Ucrânia, e olha que com a Ucrânia o Ocidente interferiu bastante, fazendo sanções à Rússia, dando armamentos para a Ucrânia, fazendo com que a Ucrânia obtivesse várias vitórias que antes improváveis contra a Rússia. Então a OTAN ali ainda agiu, né, e o Ocidente agiu ainda muito nessa guerra com a Ucrânia, mas com o Japão teria de ser uma interferência direta, né, pela aliança que o Japão possui com esses países, né? E aí, mais uma vez, a gente entra naquele debate que o Lula não quer entrar, ou pior, que o Lula quer entrar ficando do lado errado da história, do lado da ditadura, do lado do imperialismo, do lado de invasão a países pacíficos, que é o lado da Rússia e da China, né? Por isso, o alerta do perigo cada vez maior da gente ter um conflito mundial. O capeta já ofereceu seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem o monarca como nazistas, e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Para perder o pai.